Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. O Senhor é o nosso Deus. Rezemos pelo fim da pandemia do coronavírus. Pelos médicos, enfermeiros, por todos que estão na vanguarda da luta contra a pandemia. Pelos doentes e por todos que faleceram, sofreram a consequência desta pandemia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia a luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã. Era o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde, em seguida a manhã, foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar, e aparece a terra seca. E assim sucedeu. A parte seca Deus chamou terra, e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura,
erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos, com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde, em seguida a manhã, foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para distinguirem o dia da noite, e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o 4º dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O refrão do Salmo responsorial: rejubile o Senhor nas suas obras. Rejubile o Senhor nas suas obras. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Rejubile o Senhor nas suas obras. Fundastes a terra sobre alicerces firmes, não oscilará por toda a eternidade. Vós a cobristes com o manto do oceano, por sobre os montes pousavam as águas. Rejubile o Senhor nas suas obras. Transformais as fontes em rios, que correm entre as montanhas. Nas suas margens habitam as aves do céu, por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto. Rejubile o Senhor nas suas obras. Como são grandes as vossas obras, tu fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos fizeram a travessia do lago e vieram para a terra em Genezaré, onde aportaram. Quando saíram do barco, as pessoas reconheceram logo Jesus. Então percorreram toda aquela região e começaram a trazer os doentes nos cátares, para onde ouviam dizer que ele estava. Nas aldeias, cidades ou casais onde Jesus entrasse, colocavam os enfermos nas praças públicas e pediam que os deixasse tocar-lhe ao menos na orla do manto. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que Jesus fez serve para nós de lição. Muitas vezes, principalmente neste tempo difícil da pandemia, depois de algum trabalho ou serviço, entendemos que agora podemos descansar. É verdade que já fizemos muito e queremos ter um tempo de descanso antes de outro trabalho ou serviço. Todavia, não podemos ignorar outra verdade, de que muitas pessoas continuam a nos procurar. Procurem
porque veem em nós a presença de Jesus. Procuram porque querem encontrar Jesus no nosso serviço. Procuram porque querem ser curadas e libertas. Neste sentido, a igreja, como a paróquia nossa, não cessa de servir ao povo de Deus. Neste tempo de pandemia, continuamos a abrir as portas da igreja, criamos as oportunidades para que o povo de Deus possa manter a chama da sua fé. E nós, como ministros, estamos dispostos para serviços sacramentais e tudo mais, mesmo que tudo isto seja pouco e limitado. Nós não podemos esquecer de que a multidão faminta ainda busca Jesus, a quem nós testemunhamos. Jesus conseguia ir além do seu cansaço físico, e ele não se cansava, e o amor do Pai o motiva a ir ao encontro da multidão que precisava dele. Pergunta: mas qual foi o segredo da sua energia, do seu ânimo, da sua paixão, do seu entusiasmo? A resposta foi a sua intimidade com Deus Pai na oração. Foi a sua intimidade com Deus Pai na oração. Assim aprendamos de Jesus que através da oração o Senhor nos anima, nos capacita para que possamos acolher, atender as pessoas que precisam de ajuda. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco com a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. E Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo. Estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifica estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partirão deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos nós, os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice,
concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.